Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. O nosso programa Opinião de sempre, né? De segunda a sexta, cá estamos nós ao vivo, sempre agregando valor em termos de informações ao seu dia, sempre com uma boa entrevista, dessas nas quais nós procuramos extrair o melhor da informação do entrevistado, da ocasião aqui da entrevista em si. Nós estamos ao vivo mais uma vez aqui com o programa Opinião. A deputada, ela veio como vereadora aqui já, não é? Agora como deputada estadual, Edna Sampaio, está aqui com a gente aqui, não é? Do PT, Partido dos Trabalhadores, também conhecida como esposa do nosso querido William, William Sampaio. Aliás, o William não veio hoje, né? Não sei, William. Mas mandou um abraço para vocês. É? É, claro. Que ter vindo aqui, rapaz. Você vem cedo das outras vezes, já. Mas, enfim, a deputada tem muito assunto bom aqui, até porque tem essa questão que a gente bate na tecla sempre aqui, que é o combate à violência contra a mulher. Tem uma CPI no forno, lá na Assembleia Legislativa, a Edna está à frente de Janaína, o mulherio lá e tem outros deputados, né? Não só, evidentemente, porque para se consolidar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, há que se ter no mínimo 8 assinaturas. E lá, pelo que eu tenho informação, já se passou de 10, acho que são 13. Então, assim, está no forno para acontecer aí a CPI, para coloca uma lupa, não é, sobre essa questão aí. Por que que nós, vergonhosamente, nós que eu falo, o Estado de Mato Grosso, vergonhosamente estamos, ano sim, ano também, campeões de feminicídio? Por quê? E não é falatório, não. Aponta o Anuário Nacional da Segurança Pública, que é o anuário no caso nosso aqui, é o anuário da violência, né? Da violência contra a mulher, principalmente. Então, assim, o programa está começando apenas agora e a gente vai abordar muitas coisas nesse sentido com a gloriosa Edna Sampaio. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, é você que é a razão maior do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. É muito bom ter você aqui. Você não sabe o tamanho da satisfação que a gente tem de ter você todos os dias aqui, de segunda a sexta, no programa Opinião. A vereadora chegou aqui, a deputada, ex-vereadora Edna, está aqui com a gente, chegou cheirosa, como sempre, né? Ela usa uns perfumes, lá de quando ela chega lá, ela já chega mostrando que veio aqui, né? E, deputada, essa questão da CPI, 13 assinaturas, está tendo mobilização aí, falta agora botar para funcionar, não sei se já foi homologado, conta para a gente em que pé está isso. O mais importante, na minha opinião, já foi conquistado, que foi o convencimento do número suficiente de parlamentares. E aí, particularmente aqui já faço agradecimento a todos os deputados que assinaram, não é? Lamento os que não assinaram, tomara que os que não assinaram não impeçam, não atrapalhem, né? Porque a gente precisa, gente, discutir, e se tiver que criticar, vai ter que criticar para chegar na resolução dos problemas aí que andam nos dando esse vergonhoso título aí de campeões nacionais, no caso do feminicídio, por exemplo. Como é que está hoje? Como é que está isso? Como é que só esteve o dia todo lá na Assembleia, nas tratativas, enfim? Como é que está isso hoje? Quais são as novidades? Conta tudo pra gente. Boa noite, bom tê-lo aqui de novo. Obrigada, Paulo. Prazer rever vocês aqui, estar aqui. Professor Lorenberg, é um prazer estar aqui com vocês, a todos os telespectadores, internautas, né, que estão aqui nos assistindo e que nos assistirão depois também, né? Sim. Essa é uma iniciativa, né, que a gente apresentou para a Assembleia Legislativa como uma possibilidade de aprofundar no debate sobre a questão da violência contra a mulher, mas especificamente no que tange ao feminicídio. Nós estamos, obviamente, todos muito incomodados com o que está acontecendo no Brasil e aqui no Mato Grosso. Eu acho que
esses números servem para que a gente possa olhar para isso e querer entender, né? Claro que a gente sabe que, no fundo, a causa de tudo isso é ainda uma sociedade profundamente desigual, machista, uma desigualdade profunda entre homens e mulheres, né? Mas a gente quer utilizar das ferramentas que o Poder Legislativo dispõe. No caso, a CPI me pareceu um instrumento mais adequado, porque é um instrumento mais empoderado da Assembleia Legislativa, é um instrumento que nos permite convocar autoridades públicas, nos permite requisitar informações, né, com a celeridade que o problema exige. Então, é uma ferramenta muito potente e muito importante. Claro que uma CPI causa um estranhamento, né, especialmente para quem está no governo, porque de fato se consolidou a ideia no Brasil de que a CPI é um campo de batalha entre situação e oposição, né? Mas esse tema, o feminicídio, é um tema que não há vencedores, né, nesse processo todo. Todos nós estamos sendo derrotados pela violência que tem ceifado vida de mulheres muitas vezes jovens, a maioria jovens, e especialmente mulheres negras, que compõem 63% das mulheres que foram vítimas de feminicídio. Então a gente está debatendo isso no parlamento, conversei com todos os deputados a quem tive acesso para falar sobre a CPI, elaboramos nosso mandato, um documento muito bem substanciado, onde a gente define exatamente o objeto dessa CPI, que é essa investigação da responsabilidade das autoridades públicas em relação a essa tragédia que nós estamos vivendo, e também focando em dados e informações que dizem respeito à organização do poder público para poder promover políticas de cidadania às mulheres, políticas que podem evitar a violência crescente às mulheres no nosso Estado. Estamos dialogando sobre isso, né, com o governo, também com o secretário, com os deputados, né, para que a gente possa ter a melhor solução para isso. Eu tenho certeza que nem o governo, nem os deputados desejam que essa situação se perpetue, continue. Todos eles têm interesse em resolver essa questão. Mas é óbvio que temos divergências em relação à forma como isso pode ser feito, né? E aí nós estamos nesse embate ainda em relação à CPI. De todo modo, a iniciativa da CPI, ela já surte efeitos muito positivos na nossa sociedade, na mídia, na imprensa, né? Porque ela traz à tona, como centro do debate público aqui no estado de Mato Grosso, essa questão do feminicídio, que é uma coisa inaceitável. É uma tragédia que nenhum de nós, em sã consciência, pode ficar passivo diante de estatísticas, de números que, na verdade, são histórias, são vidas, são sonhos, são possibilidades de projetos de felicidade que são ceifados, não de uma pessoa, de um indivíduo, da mulher, né? Não apenas dela, mas de todo o seu núcleo familiar. Filhos que ficam desamparados, sem o pai, sem a mãe, famílias inteiras que são dilaceradas por conta desse tipo de crime que é cometido por homens contra mulheres. Efetivamente, deputada, como é que está? Porque assim, conseguiu-se, protocolou-se ela para começar a funcionar mesmo, porque está precisando de quê? Como é que está se posicionando a mesa? Porque eu acho que é uma coisa meio que automática quase, né? Mas tem um procedimento regimental lá, como é que funciona isso? Amanhã nós teremos, será o dia em que pedido, esse requerimento meu será lido em plenário e aprovado. A gente tem que ter no mínimo 8 assinaturas, nós tivemos 13, e aí, a partir disso, se aprovado, parte para a instalação da CPI. Eu vou chamar o Lorenberg para o bate-papo, ele está ávido para perguntar ali. Eu só vou emendar uma perguntinha aqui, que é bem um rabicho dessa que eu fiz aqui. A senhora está como deputada, ocupando como suplente a vaga. Uma CPI, ela, no mínimo, requer 120 dias. Certo, Lorenberg? Certo. O Lorenberg foi falando para mim assim, eu fico com medo, eu falo, uma besteira aqui, 120 dias. E aí, como é que fica? Daqui a pouco, o titular da vaga, que é o Barranco, volta, e aí, a senhora, se porventura compuser aí, como membro, né, dessa CPI, como, sei lá, presidente, relatora, como é que fica isso? Então, só para deixar isso claro, porque eu tenho uma dúvida.
Quem apresenta o requerimento da CPI, se a CPI for aprovada, né, for levada ao cabo, né, para sua aprovação, instalação, é a pessoa que fez o requerimento. Então, no caso, eu serei a presidenta, prefiro flexionar o substantivo, serei, então, a presidenta dessa CPI. Eu estou suplente, né, eu não sou uma deputada titular. Então, eu digo sempre, Paulo, que eu não fiz uma CPI para mim, né? A CPI é uma ferramenta, é um instrumento, a CPI ou outro arranjo possível dentro da Assembleia Legislativa, o que não pode é a gente ficar passivo diante disso, ela pode ser continuada pelo titular da vaga, que é o deputado Valdir Barranco. Então isso não tem problema, não vai ter problema de descontinuidade. Mas também acho que uma CPI dessa natureza deveria ser presidida por uma mulher, né? Então lá nós temos a Janaína Riva, que é a única mulher titular naquela casa. Então, assim, eu acho que é algo que a gente vai precisar fazer, se ela de fato acontecer, essa CPI, que a gente vai precisar fazer essa negociação, essas tratativas, porque os membros são decididos depois, quem vai ser o presidente já é quem fez o requerimento. Mas aí o vice, né, ou a vice e outros membros serão decididos ali no voto com os outros deputados. Ok. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la aqui, Obrigada. Porque o nosso bate-papo é muito bom, muito rico. A presença da senhora nos ajuda e ajuda muito a pensar uma série de coisas. Obrigada. Sobretudo num momento tão delicado e os números são avassaladores. Eu me lembro muito bem dos números. Em 2020, nós tivemos 62 feminicídios. É claro que nós não chegamos ainda, os outros anos, não chegou a essa faixa de 62. Atribui-se a isso o ficar em casa e etc. Mas eu não creio muito nessa hipótese, não. Porque os outros anos também foi um número muito assustador, deputada. Só para a gente ter uma ideia, o amigo telespectador acompanhar, o que eu estou querendo dizer, no ano passado foram 46 feminicídios. No ano anterior, 47 feminicídios. Portanto, nós estamos ali com um número muito grande. A senhora acabou de nos falar agora, antes de começar o programa, que 36. Ou seja, mais um ano que o número não chega, no final do ano, não chega a menos do que 40. Sim. Poderia ser só um. Um já é um absurdo. E aí eu pergunto à senhora, antes da CPI, a senhora, embora não seja deputada titular, mas está sempre ligada, sempre conectada no mundo político e, sobretudo, no estado de Mato Grosso. A impressão que eu tenho, deputada, e por favor me corrija sempre se eu estiver equivocado, é que a Assembleia Legislativa, apesar dos números, não discute o problema, não conversa sobre o problema. Eu não estou falando a partir da CPI. A CPI pode ser uma motivação a mais, pode ser um impulso a mais. Sim. Mas a minha pergunta é, antes da CPI, a senhora tem a mesma sensação, a senhora tem a mesma impressão que eu tenho, ou eu estou totalmente equivocado? Não, eu acho que você está corretíssimo, professor Lorenberg, e eu quero já agradecer de antemão as suas palavras carinhosas. Também é para mim um grande prazer estar aqui debatendo com vocês, conversando com vocês sobre um tema tão relevante quanto esse. Eu sempre digo que essa questão da ausência das mulheres nos espaços de poder é algo que a sociedade paga um preço muito alto. Porque nós estamos falando de mais de 50% da população que está excluída da possibilidade de decidir sobre para onde vai os recursos públicos, para onde vão os recursos públicos. Quem movimenta as políticas públicas no cotidiano são as mulheres. Porque, por exemplo, no nível municipal, a competência da prefeitura é prover serviços de saúde, de educação, de assistência social, né, infraestrutura urbana. Mas eu pergunto, quem é que mobiliza, quem que aciona esses serviços? São as mulheres. É incrível como que nós temos um país em que qualquer governante vai governar para as mulheres, porque nós somos a maioria e nós somos as mais dependentes, vamos dizer assim, as que mais necessitam dos serviços públicos, porque também somos a maioria dos pobres.
as mulheres são a maioria dos pobres. Porque muitas vezes mulheres são deixadas sozinhas para criar seus filhos. E isso empobrece mais a pessoa, qualquer pessoa. E as mulheres acontece isso. Então, quem vive cotidianamente sob ameaça, pressionada, num mundo em que a gente tem todas as condições desfavoráveis a nós, né, que somos mulheres, não tem assento na decisão majoritária do poder. Por exemplo, na Assembleia Legislativa, nós temos uma deputada apenas, num estado que tem mais de 50% de mulheres. Então, como que esse assunto pode se tornar central na agenda do debate público e na agenda de políticas públicas, se quem sofre essa situação, quem está submetida a essa opressão, a essa violência e a essas mortes, não podem, por N razões, ocupar esses espaços, ou não está ocupando esses espaços. Então, é claro que eu não quero dizer com isso que isso não interessa para os homens, que os homens não estão nem aí para a vida das mulheres. Não se trata disso, mas se trata do olhar, da visão que as mulheres têm e que está ausente do espaço de decisão política. Então, como trazer esse debate para o centro do olhar da população, da mídia, dos cidadãos e das instituições? Nós precisamos, e é urgente, que a gente tenha mais mulheres nos espaços de poder para trazer essas questões que são próprias da vida e da existência das mulheres como um problema de Estado, como um problema da política. Eu estava observando, Laurenberg, uma reunião que eu fui em Cáceres com mulheres, e lá tinha várias mulheres, inclusive mulheres que ocupam cargos importantes no Estado ali. E a fala das mulheres me chamou muita atenção, porque há tanta ausência do poder público na proteção da vida e da cidadania das mulheres, que elas passam a achar que a violência que elas sofrem de um companheiro, ou aquelas que morrem por conta desse relacionamento agressivo, ostensivo contra as mulheres, são problemas que devem ser resolvidos no âmbito da relação íntima, pessoal. Então, esquecemos nós de tanto estarmos submetidas a essas relações íntimas e domésticas, que o problema da violência contra a mulher não é um problema da relação doméstica, é um problema de Estado, é um problema de políticas públicas, é um problema de não colocar no centro da discussão para quem nós estamos governando e que necessidades essa população que os homens governam tem. Então você vê muito, eu estava até fazendo um levantamento do que foi legislado na Assembleia Legislativa de 2019 a 2025. E a gente percebe que há um déficit na legislação estadual para as mulheres. Mas se você pegar outros temas como mercado, agronegócio, fundos, você vai ver que há uma profusão de leis produzidas para isso. Mas e as leis produzidas para garantir a cidadania da mulher? E quando a gente pensa na mulher, a gente pensa sempre em rede de proteção quando o crime contra ela já aconteceu. Então, quando você fala em rede de proteção do Estado de Mato Grosso, você está falando do Poder Judiciário, que é quando a mulher entra com uma ação contra, ou o Ministério Público entra. Então, nós já estamos na fase em que a violência já se consolidou. Seja violência patrimonial, psicológica, qualquer tipo de violência, há o feminicídio. Mas e antes dessa violência se instalar? O que nós fizemos? Qual é a rede que protege essas mulheres para que elas não conduzam suas vidas para as armadilhas da violência contra ela, para o feminicídio? Nós, do poder público, nós, sociedade, nós temos responsabilidade sobre o que está acontecendo. Agora, nós precisamos debater sobre isso, debater tirando da frente as vaidades masculinas que acham que no governo está tudo bem, cada governante acha que não tem problema nenhum, enquanto as mulheres são mortas. Eu falo assim, não dá para sustentar um discurso de que está tudo bem, colocando para debaixo do tapete centenas de corpos de mulheres. Tem que encarar de frente o negócio. Não tem essa, não. Não tem mais para onde correr, não tem... Exato. Ah, mas não é comigo, mas não tem essa. Ninguém sabe se é contigo, se não é. Exato. Daqui a pouco vai saber, infelizmente é isso. Verdade nua e crua é essa. Está aí batendo a nossa porta. Só porque é mulher. E só porque quer ter a sua, e deve ter a sua opinião respeitada, mas o sujeito acha que não, acha que ele é o patrão, é o dono, que é a propriedade dele. Aí o que acontece? Aí contrariou, não é? Já vem
uma espécie de violência, se não a física, mas vem a psicológica e outras 4 que são consideradas, né, são 5. Então, assim, não tem como deixar de encarar isso. E se a gente tiver vergonha na cara, quando eu falar gente, todo mundo, especialmente a classe política, vamos deixar a ideologia de lado, vamos encarar o fato como ele é, está assolando aí, está assolando a todo mundo, independente da classe, sabe? Uma coisa meio que cultural, a forma de tratar a mulher. E eu acho que ainda há tempo, tem que ter boa vontade. Agora deixa a furila, essa coisa de politicagem para lá. Mas aborde, traga a coisa. Não é só um fator de ordem de segurança. O governo tem que colocar Tem que colocar, sim, tem que melhorar esse efetivo nosso. Mas além disso, tem a parte comportamental, a educação, as crianças. Não, a comunidade escolar, na minha opinião, não pode ficar fora disso. Sim. Tem que absorver, tem que levar conhecimento, porque eu acho que é a informação que move o mundo. Leva lá, teve aqui agora há pouco aí, uma promotora, uma procuradora, uma delegada, leva lá para dar palestra, para ensinar. Porque o piticotinho, o pichichinho lá, o menininho, ele vai ser o namoradinho, o maridinho, no sentido bom da palavra, né? A mocinha, ela vai ser a namoradinha, vai ser a esposa no futuro. Então, para a gente evitar que no futuro cometamos os mesmos erros que estamos cometendo agora, com essa informação, com a cabeça já bem definida, a gente vai fatalmente reduzir esses números aí que estão, não é mais a partir de agora. Agora o pessoal fica cheio de milindre, não vamos abordar esse tema, não, porque vai dar espaço, vai fazer o quê? Não, meu caro, senão a gente vai ficar sempre, você é de Mato Grosso, poxa lá, campeão de grãos, de tudo. De tudo mesmo, porque nós somos campeões também de feminicídio. É vergonhoso isso, é muito vergonhoso. Tal como dá orgulho de sermos um estado produtor, campeão de quase tudo, dá vergonha de saber que somos os campeões também no feminicídio, coisa que a gente pode, não é impossível romper essa barreira aí, não. É possível e muito possível a gente achatar, num primeiro momento, esses números. Daqui a pouco, quem sabe, Deus é grande, zerar. Imaginou? A gente não ter mais nem 36, nem, como o Lorenberg falou, 47, não ter nada, não é? Porque eu acho que isso é possível. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é impossível se não incluirmos aí a educação, por exemplo, incluir as crianças, a comunidade escolar, a família. Lorenberg cita sempre aqui a igreja. As igrejas precisam também participar dessas reuniões reflexivas, né? Envolver todo mundo para... Enfim, eu não perco nenhuma oportunidade, quando temos aqui abordando esse assunto, de falar isso, que eu acredito muito nisso. E o nome do programa Opinião, então eu já aproveito e já faço os meus desabafos aqui, que eu acho que despolitizando o negócio, partidariamente falando, e levando a coisa para... botando o dedo na ferida, literalmente ali, né? Eu vou para o intervalo, mas antes para o intervalo comercial, você sabe que vem aí um grande evento neste fim de semana, não é? Eu estou falando do projeto Viva o Seu Bairro. Estará aí no dia 30, sábado, lá no Novo Paraíso 2, Novo Paraíso 2, aqui em Cuiabá. O evento será no mini estádio do bairro Novo Paraíso 2, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça, totalmente de graça para todos, por ordem de chegada, viu? A criançada pode brincar à vontade na área Kids, também de graça. E à noite traz o som de Lucianinho dos teclados, banda Os Maninhos, capoeira VIP, DJ Roberto, recreação infantil com a turma da tia Mari. E a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E atenção, moradores aí dos bairros Novo Paraíso, Jardim Florianópolis, Jardim União, o Terra Prometida, também lá do Ouro Fino, do Centro América, todos são os nossos convidados. E olha, não esqueça de preencher seu cupom
lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio, e aguardar os sorteios num total de R$4.000. Viva o seu bairro! Mais serviços, participação e cidadania. Nós vamos em mais esse grande acontecimento aí, sábado. Você não pode perder. Intervalo comercial, a gente volta em 1 minuto e meio. Muito bem, a gente está de volta aqui com o programa Opinião, entrevistando a deputada Edna Sampaio, aqui ao vivo. Edna Sampaio, do PT. A gente já continua o nosso bate-papo. Eu quero antes chamar você para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Olha, nesta quarta-feira, dia 27 e quinta-feira, dia 28, Cuiabá recebe o Fórum de Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico, uma iniciativa aí do LIDE Mato Grosso, em parceria com a Assembleia Legislativa. Na ocasião, nomes de destaque da política e da classe empresarial, como Michel Temer, Henrique Meirelles e também João Dória, estarão presentes. A programação será realizada lá no Espaço Reale, no buffet Leila Maluf. E a cerimônia de abertura está prevista para as 14 horas de quarta-feira, contando com a presença aí do ex-presidente da República, Michel Temer, também do governador de Mato Grosso em exercício, Otaviano Pivetta, do presidente da Assembleia Legislativa, o Max Russi, também do presidente do LIDE Mato Grosso, Igor Tax, também do CEO, Ruth Semiramis, ou Semiramis, além do chairman do LIDE, o Luiz Fernando Furlan. Em seguida, acontece aí o momento voltado aos expositores, trazendo, além dos nomes já mencionados, outras personalidades como a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, também da ex-ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do ex-senador Romero Jucá, além do deputado estadual Wilson Santos e do presidente da AproSoja MT, o Lucas Costa Beber. Olha só, complementando essa informação aí, entre os temas centrais dos painéis estão o compromisso ambiental de governos e empresários com a descarbonização e construção aí de um agro mais sustentável. Também a competitividade global diante das mudanças climáticas, a transição energética e a diplomacia do clima. Então, está aí dado o recado. Quer saber mais? Dá um clique aí no GD, que é o www.gazetadigital.com.br. A gente continua aqui com a Edna. Eu vou pedir para o Lorenberg, professor, por gentileza, abra o bloco de perguntas à nossa convidada. Deputada, se eu não entendi direito, a senhora vai me corrigindo sempre. Na primeira intervenção da senhora, da primeira resposta, a senhora chegou a dizer, se estiver errado, a senhora me corrija, que o objeto da CPI é exatamente a responsabilidade das autoridades com esse número. Está correto? E se não estiver correto, a senhora me corrija sempre. Se está correto, deputada, se esse objeto pensa-se em convidar as autoridades do Estado, convidar e também intimá-los ou intimar parte deles para comparecer na CPI, ou não se pensou ainda? E uma segunda questão atrelada a isso, a senhora, como presidente da CPI, caso ela venha a ser instalada, que deverá sim ser instalada,
A senhora precisa primeiro, é uma pergunta, não é uma afirmação, coletar documentos, coletar dados para depois fazer a lista de convidados ou não? Não, a CPI, ela é um requerimento onde tem a justificativa. O objeto é a investigação da responsabilidade do poder público, não apenas das autoridades, né, porque a gente tem que pensar o Estado, não apenas o governo, e suas instituições na promoção da vida das mulheres, no enfrentamento da violência e ao feminicídio. Então, é uma apuração que vai verificar, por exemplo, qual foi o orçamento destinado pelos órgãos, pelos entes públicos, para poder promover a cidadania e enfrentar o feminicídio em Mato Grosso. Então, esse é um ponto, a questão orçamentária e financeira, quanto se executou, quanto previu, quanto foi executado. Quais são os programas, os projetos que existem para esse enfrentamento desse problema, como que eles estão sendo conduzidos. Aí a gente poderíamos pensar em chamar, por exemplo, as autoridades da área do planejamento, por exemplo. Poderíamos pensar em chamar as pessoas responsáveis pela execução das políticas públicas, tentar entender como que, por exemplo, uma mulher, quando faz um boletim de ocorrência sobre um tipo de violência, qual é o caminho que ela percorre? Aonde que tem o furo do atendimento a essa mulher? Eu já estou falando da situação de violência. Então, você tem programas que são adotados no nível estadual, mas também no nível federal e no nível municipal. Então, esse é um ponto também, quais ações efetivas que os governos têm adotado para fazer esse tipo de enfrentamento. E também a gente quer saber quais são as formas de cooperação que os entes federados encontram para enfrentar o problema. Porque, veja, não é um problema de Mato Grosso, é um problema do Brasil. E quando a gente está falando de Estado, a gente está falando do governante, governador Mauro Mendes. Nós estamos falando de uma estrutura de Estado que tem competências constitucionais, cuja maior premissa da Constituição, o Estado é criado para poder promover o bem-estar social e enfrentar as desigualdades. Porque se fosse só deixado para o mercado regular as relações sociais, as desigualdades seriam um efeito óbvio do mercado e todo mundo que não conseguisse se estabelecer no mercado ia morrer de fome. Para não acontecer isso, que existe o Estado, né? Para proteger as situações de vulnerabilidade, para regular o mercado, para fazer com que o mais forte não liquide o mais fraco, não destrua o mais fraco. Senão a gente viveria num estado de natureza, num estado anterior à própria constituição do Estado, onde o mais forte ia lá e destruía, matava o mais fraco. Então, assim, para não acontecer isso foi que construiu-se o Estado moderno, vamos dizer assim. Então, nós queremos saber como que esse Estado, que tem governo, que tem instituições, entendeu? Está conduzindo as ações para enfrentamento da violência contra a mulher. Da perspectiva dos recursos, da perspectiva da organização institucional, então programas, projetos, da perspectiva da cooperação, porque a cooperação entre estados, municípios e União está prevista na Constituição. Então, hoje em dia, a ignorância tomou conta, inclusive dos nossos gestores, a ponto de gestor falar que não vai dialogar com o governo federal, que não vai conversar, que não vai fazer, entendeu? Isso e aquilo, como se ele fosse eleito para ser um pequeno ditador dentro do território. Quando, na verdade, a nossa Constituição estabelece que os poderes, eles devem ser harmônicos. Eu deputada estadual, não é a mesma coisa de Edna sindicalista. Percebe? Porque eu estou dentro de uma estrutura de Estado que tem uma competência, que tem um papel. E eu tenho que cumprir esse papel. Então, será que o Estado está cumprindo? Quando eu estou falando Estado, eu estou falando os governos, as estruturas de governo que nós temos, tanto no Estado, quanto no município, quanto no governo federal, entendeu? Então, essas relações, elas precisam ser identificadas. E, para isso, precisa ter conhecimento. Nós não podemos continuar no achismo, no senso comum, continuar fazendo ações dispersas, desarticuladas, que não levam a um resultado que a gente gostaria, que todos nós da sociedade gostaríamos. Então, é preciso um conhecimento técnico sobre a situação, o estado da arte, das políticas e da organização do governo para poder enfrentar isso, entende? Ok, Lúneberg, respondeu? Eu sei, eu sou muito prolixa, talvez, não, muito longa na resposta, mas mesmo. é uma coisa complexa. Tem que expor suas ideias realmente.
Olha só, antes de ir para o intervalo comercial de novo, eu quero passar para você aqui os nomes daqueles que assinaram, né? Foram 13 parlamentares que assinaram esse pedido, a esse requerimento da gloriosa Edna Sampaio aí, na CPI do feminicídio na Assembleia Legislativa. Os nomes são, além do próprio da Edna Sampaio do PT, o Wilson Santos do PSD, Dr. João do MDB, eu faço questão de dizer o partido também para deixar algumas coisas mais claras, né? Então, Dr. João, também a Janaína Riva do MDB, Tiago Silva do MDB, Lúdio Cabral do PT, o Faisal Calil do Cidadania, Eliseu Nascimento do PL, a Sheila Kleiners do PSDB e também o Eduardo Botelho do União Brasil e também aqui o glorioso Júlio Campos do União Brasil também. Esses são os 13. Eu gostaria de ver mais gente aqui, né? Gostaria de ver mais gente aqui. Assim, eu queria ver o Catani também assinando aqui. E eu gosto muito do Catani. E ele tem razão de sobra. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque questão de empatia eu não quero, é muito sensível, né? O Catani tem razão de sobra para entrar nessa briga. Não é briga contra o PT, não é briga contra a esquerda, é briga contra esses números sombrios que estão nos assolando aí, dia sim, dia também. Então, eu queria muito ver, viu, deputado Catani, o senhor... Ah, Paulo, mas isso é uma CPI eleitoreira. Eu não estou dizendo que ele disse isso, estou hipoteticamente pensando aqui que ele possa ter isso como argumento. Mas mais um motivo para entrar, para impedir que seja, não é? Enfim, para que a gente possa realmente arregaçar as mangas e fazer com que ela aconteça da forma que tem que acontecer. Nós aqui abriremos espaço sempre que tiver a discussão saudável, proativa, não é? Mirando apenas o objetivo principal, que é trazer evolução. Eu falei no começo de achatar os números, porque resolver talvez seja muito presunção, mas no curto espaço de tempo. Mas sim, logo, logo a gente vai estar conseguindo. Você vai ver se não. Eu tenho que ir para o intervalo comercial agora e a gente volta já já em 1 minuto e meio com mais programa Opinião, com mais Edna Sampaio aqui. Nós estamos abordando aqui a provável CPI do feminicídio com a Edna Sampaio, deputada estadual, né? É uma CPI que foi um requerimento que foi apresentado, teve um número suficiente, mais do que isso, inclusive, para que ela possa ser instalada. Estamos aguardando a instalação propriamente e o início dos trabalhos, não é? Eu quero continuar me recusando a acreditar que haja uma força interna lá, parlamentar, já que o governo tem esmagadora... Quantos, Lorenberg? 22. 20. O governo tem esmagadora maioria que não faça essa barreira, essa barragem aí, esse muro de Berlim aí para impedir o progresso da CPI. Porque a CPI ela vai trazer luz, não é? Tira os excessos se houver, vai trazer luz. Sim. E a gente está aqui, Lorenberg, eu, o programa Opinião, o resto, no sentido não pejorativo da palavra, da imprensa, se tiver alguma coisa de politicagem, de coisa assim, a gente vai denunciar, a gente não vai, não é? Porque nós estamos incomodados realmente com essa parte sombria que vem nos assolando e envergonhando também, matando nossas mulheres aqui. Nós gostamos tanto de mulher, por que né, amamos todas, né? Professora. Deputada, a senhora falou na resposta à minha pergunta anterior, a senhora falou de que a CPI vai ter acesso à documentação, vai ter acesso a uma série de informações que possa ver quais são as políticas públicas, o que está sendo aplicado dentro do orçamento. E aí vem a minha pergunta muito basilar, deputada. No mês de março do ano passado, foi feita uma reunião onde participou dessa reunião dentro da Assembleia Legislativa representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Judiciário, participaram dessa reunião
para trabalhar a questão do orçamento mulher. E aí vem a minha pergunta. A senhora pretende, antes mesmo de convidar as pessoas, convidar as autoridades, dar uma olhada nesse chamado orçamento mulher, ou já fez? Já fiz. Já li, nós estamos com a LDO lá na Assembleia, né, para ser apreciada na casa. E como a LDO é um instrumento de planejamento que fica entre o PPA e a LOA, então a LDO define quais são as diretrizes, prioridades do governo para o próximo ano. Então, como eu sabia que existia uma lei aprovada sobre o orçamento mulher, mas a gente não tem isso claro, a gente não consegue auferir, afinal de contas, quantos foi destinado para ações de proteção à vida das mulheres. E é muito baixo o valor que está alocado em ações que são de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? Então, nós não chegamos a 1 milhão. Hoje a deputada Janaína falou em 500 mil e que ainda foi remanejado. Então, nós não temos um orçamento mulher na Assembleia Legislativa, nos instrumentos de planejamento. Na Assembleia, eu acho que até tem, mas estou falando nos instrumentos de planejamento governamentais. Né? E eu acho que a gente precisa olhar para isso sem achar que... Porque é tão delicado isso, professor Laurenberg, é tão importante para nossas vidas isso, que não dá para confundir isso com um uso politiqueiro eleitoral. Porque nós estamos falando de um problema muito profundo, muito estrutural na nossa sociedade. As mulheres são violentadas cotidianamente e isso não é de hoje. Né? Então, acho que nós precisamos sim ter um orçamento mulher, fazer jus, inclusive uma proposta do deputado Vallone, né, que apresentou, que eu acho muito legal isso, mas nós precisamos alocar esses recursos em ações que, na minha opinião, tem que ser ações de promoção à cidadania das mulheres, né, que não está focado na questão da violência, mas está focado em permitir que as mulheres exerçam com plenitude a sua cidadania. Hoje as mulheres se sentem muito inseguras, mulheres que não têm acesso a políticas públicas, enfim, uma série de questões. Também devemos ter ações que visam a prevenção, já focada em atuar no sentido de conscientização das pessoas sobre respeito às mulheres. Isso pode ser feito deve ser feito em todos os espaços da sociedade, né? E todos nós somos responsáveis por isso, mas tem que ter uma política pública para isso. Tem que organizar as ações com coordenação e tem que ser uma coisa articulada entre Estado, União e município, governo federal, governo estadual e governos municipais. E tem que ter ação, aí sim, essa é a que mais tem, quando a mulher é violentada. Aí você tem que ter os equipamentos públicos que garantam a essa mulher que ela seja atendida, que ela não seja revitimizada, que ela possa acessar de fato proteção no momento em que ela está mais vulnerável ainda. Então são essas questões que eu acho que deveriam compor o orçamento mulher. Então eu estou apresentando, protocolei hoje e vou falar sobre isso amanhã, estou até antecipando aqui, um projeto de lei que visa obrigar o poder público, o poder executivo, a encaminhar anualmente para a Assembleia Legislativa um plano de enfrentamento, um plano de promoção da cidadania e enfrentamento a todas as formas de discriminação e violência contra a mulher. Porque a gente precisa falar e precisa fazer. A gente precisa dizer que se o feminicídio está em 2,5 para cada grupo de 100 mil habitantes, nós precisamos dizer quanto que é o objetivo do governo de reduzir o feminicídio, porque obviamente a gente sabe que isso não acaba num passe de mágica, mas nós precisamos reduzir. Então o que o governo vai fazer e qual é o indicador? Qual é a meta do governo para isso? Então isso tem que estar estabelecido, tem que ter um planejamento para enfrentar isso. Não pode ter só ações dispersas no orçamento público e com valor muito reduzido. A gente precisa enfrentar essas 3 etapas da proteção da vida da mulher: promoção da cidadania, prevenção da violência e atenção quando essa violência estiver instalada. Nós estamos muito capengas, mas nós mal estamos conseguindo fazer a parte da atenção quando a mulher já é violada, já foi violentada. Então, essa é uma reflexão que precisa ser feita pelos agentes públicos, principalmente, que têm responsabilidade e que querem fazer esse enfrentamento.
né? Precisa trazer conhecimento técnico, precisa trazer conhecimento em gestão, precisa conhecer as experiências onde deu certo, não só no Brasil, porque no Brasil está dando errado, né? Essa que é a verdade. Um Brasil que está prosperando, mas as mulheres continuam sendo assassinadas. Então, nós precisamos olhar para isso. Mas diversos países conquistaram situações de cidadania da mulher muito melhores do que aqui. Então, a gente precisa lançar mão de todos esses instrumentos para que a gente possa pensar com muita profundidade no problema e como que nós vamos enfrentar o machismo e a misoginia para poder melhorar a vida das mulheres. Então, é disso que se trata. Então, para mim, o orçamento da mulher tem que ser isso. Quebrar essa cultura negativa, nefasta que existe, né? De que, e eu acho, continuo falando, que se não passar pela educação, por que você, Edna, e quem quer que seja que vá compor essas... Porque eu imagino que a CPI, ela não tem que só botar o dedo na ferida, ela tem que apontar a solução também. Sim. Eu imagino, por que a gente não pode propor a criação de uma... Eu vou falar da patrulha, mas pode não ser patrulha, um grupo, um comitê, que... composto por aquilo que eu sempre falo aqui, psicólogos, pega aí uma promotora de justiça, uma procuradora, pega uma delegada ou um deputado que lide com a causa, né, que tenha o que dizer, leve até a comunidade escolar, por exemplo, leve até a comunidade evangélica, católica, religiosa como um todo, palestras, um grupo formado, né? Quando fosse patrulha, eu falei patrulha porque é um grupo que vai por escala nas escolas, no ensino, no caso, Estado e ensino médio, né? As prefeituras podem fazer no ensino fundamental também, para que isso seja disseminado ali, informações, aquilo que a gloriosa procuradora Edmara, não, acabei de falar o nome dela agora há pouco aqui, esteve aqui, que ela falou aquelas dicas, aquelas coisas assim, para a comunidade escolar do ensino médio, isso vai ser, porque a moçoila, o rapazola lá do ensino médio já está namorando, já está, né, e ele já tem que ter esse conhecimento, ele tem que estar sabendo disso, que entender que isso aqui não nos pertence, esse cenário sombrio aí. Então eu gostaria muito que dessa CPI saísse esse tipo de encaminhamento, por exemplo, né, que o governo pudesse fazer mais investimento na parte de qualificação, porque é isso, um dos quesitos, um dos 5 tipos de crime de violência contra a mulher é a violência patrimonial. Você acha que a mulher empoderada, ela tendo um emprego, uma qualificação, uma profissão, você acha que ela vai se submeter à humilhação de ficar lá? Porque muitas vezes ela continua lá apanhando, sofrendo ofensas, agressões. Você acha que ela fica porque quer? Muitas vezes é por conta de que ela não tem para onde ir, que ela não tem uma qualificação. Então, por que a gente não vai identificar esse povo, qualificar esse povo, essa mulherada? O Sebrae não, a FEComércio tem um trabalho esplendoroso junto aos... O Júnior da Verdão esteve aqui esses dias falando que é um auxílio que ele leva, até financeiro, que a FEComércio leva junto aos CRAs, né? Junto aos CRAs, que tem um trabalho feito junto com essas mulheres, né? Para ajudar nos cursos, mais variados cursos que tem. O governo tem um leque de cursos importantes, mas tem que, eu acho que sair um encaminhamento dessa discussão da CPI também, para que ela possa sair um negócio melhor do que está aí, porque o que está aí não está sendo suficiente. Sim. Lurenberg, eu nem perguntei dessa vez, só fiz um outro desabafo aqui. Deputada, a senhora falou da questão de políticas públicas, do orçamento, falou de uma série de ações que poderiam ser feitas e não são, como deveria fazê-los. Mas tem uma coisa dentro da Lei Maria da Penha, eu acho a Lei Maria da Penha, eu considero a Lei Maria da Penha muito boa, mas muito boa. Porém, nem a metade da lei foi contemplado. Porque a outra metade da lei não é apenas da questão de punição, na questão de uma série de coisas, não. É exatamente o apoio do Executivo, do governo, é o apoio da Assembleia Legislativa. Essa parte, no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, não foi contemplada, deputada. A senhora, na condição de deputada hoje, pretende dar uma cobrança maior a respeito de contemplar
essa outra parte da legislação ou não? Sim, é exatamente isso que a gente está tratando. O pedido, o requerimento feito à Assembleia Legislativa, né, de CPI, ela contempla exatamente aquilo que já é estabelecido na Lei Maria da Penha. Porque quando a gente fala Lei Maria da Penha, a gente pensa sempre na punição do agressor. Mas a lei, ela é muito mais completa do que isso. Ela traz, por exemplo, que a Constituição já traz, que é a questão da cooperação dos entes federados para poder produzir ações articuladas para combater a violência contra a mulher. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender primeiro qual que é o estado da arte dessa articulação. Como é que está acontecendo isso nos municípios? Qual que é o papel que o Estado tem feito na relação com os municípios, na relação com o governo federal, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, em 2021 foi aprovada a Casa da Mulher Brasileira aqui em Cuiabá, que até hoje não foi instalada devidamente. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento público com recursos da União para poder ter o espaço de acolhimento da mulher, vários órgãos públicos atendendo a mulher no mesmo lugar, entendeu? E assim, nós somos a capital com o maior índice de feminicídio. Por que a gente não fez isso ainda? É uma relação interfederativa. O governo federal financia, o município apresenta demanda, o Estado coopera também. Na Constituição, qual que é o papel do Estado? O papel do Estado não é concorrer com os municípios. O papel do Estado, que é o órgão que centraliza recursos dentro do território, é fazer apoio aos municípios para desenvolver políticas públicas. Geralmente, o município é uma unidade pequena, a maioria dos nossos municípios sobrevivem de fundo de participação dos municípios, do FPM, nem tem receita própria. Então, como que a gente pode pensar que esses municípios vão dar conta sozinhos de promover políticas públicas lá no seu território? Precisa do Estado, precisa do governo federal também, de articular recursos, ações. Então, o Estado pode, né, segundo a própria Constituição, cooperar com os municípios, né, promover. Aí tem leis específicas que falam da questão da cooperação, de como que pode ser essa cooperação, né? Promover capacitação técnica de pessoal do município, quando o Estado tem um monte de servidor público capacitadíssimos. Eu mesma sou servidora pública, sou gestora governamental, além de professora da Unemat. Então, assim, o papel do Estado seria fortalecer a capacidade dos municípios de formular e implementar políticas públicas. Correto? Então, eu acho que nós precisamos exercitar isso, mas precisamos pensar nisso também. Eu vou caminhar para o final aqui, daqui a pouquinho eu tenho que encerrar o programa. Eu vou chamar uma última questão aqui. Na minha avaliação também, e é uma pergunta opinativa, de novo, o processo eleitoral de 2026 passa... essa discussão aqui, ela tem que necessariamente estar embutida ali, ó. Se o cara for pedir voto para você, se Edna Sampaio for pedir voto para você aí, para deputada ou coisa do tipo, procure saber o que ela pensa a respeito desse assunto. Qualquer deputado, PL, PT, que for, qualquer candidato que for, a governo inclusive, principalmente o governo, né? Tem que estar isso lá. E tem que ser, não é um pedacinho do céu, não. Tem que ser algo factível, né? Que possa ser realizado. Tem que constar disso aí, tem que constar. Né? Outros assuntos também, saúde, mas essa questão da violência esse combate à violência contra a mulher tem que fazer parte das pretensões dos nossos governantes a partir da próxima legislatura, do próximo, enfim, período aí de governo e tal. A senhora, o PT, como é que está organizado aí para esse ano que vem? A última pergunta, eu só tenho 1 minuto e meio para responder. Não só sobre esse assunto propriamente, mas como é que a senhora vê o PT para o ano que vem, aqui no estado de Mato Grosso, tem que ter candidatura própria para o governo, como é que está lá para a Assembleia, enfim. Olha, eu estou um pouco afastada dos debates internos sobre candidaturas dentro do PT, né? Sou uma observadora, eu diria uma observadora distante. Né? Acho que o PT está havendo um diálogo no âmbito da federação, né? Com PT? PV, PCdoB e PV. Né? Acho que a chapa federal nossa vai ser fortalecida e eu desejo muito que a nossa companheira Rosaneide possa ser eleita deputada federal, porque faz falta muito o mandato de deputada federal, da qualidade do mandato dela. E
a governo, eu gostaria muito que a gente tivesse um candidato, né? Porque não se trata apenas de uma questão eleitoral, se trata de fazer o debate público num Estado que precisa muito fazer esse debate. As pessoas precisam entender, nós precisamos sair dessa falsa polarização para entender que os temas que nós estamos trazendo são temas essenciais para a nossa vida. E entender o que cada um está trazendo como solução para isso, o que pretende em relação a isso. Então, eu acho muito importante que o PT tenha candidatura própria para o governo do Estado, que possa discutir o projeto do presidente Lula, o projeto da classe trabalhadora no Estado do Mato Grosso. Acho que falta isso e eu acho que o PT perdeu muito nas últimas eleições, quando abdicou de ter um candidato majoritário. Então, é isso. Esperemos. A senhora é pré-candidata, pretende disputar? Eu pretendo, se eu tiver liberada da minha situação lá. Porque tem que ter isso também, né? Mas a intenção, vamos aguardar então aí. Obrigado, viu? Obrigada. Por ter vindo aqui, Prazer. Deputada Edna Sampaio. De verdade, eu gosto quando a senhora vem aqui, porque é um bate-papo sempre muito agradável e cheio de muitas informações. Obrigada. Eduardo, é Dudu, né, que está ali? E a turma toda da assessoria da Edna também. Um abraço para o William Sampaio. Obrigado a você que esteve conosco. Professor Hollenberg. Até amanhã. Olha, amanhã a gente entrevista aqui a Grace Dutra. Ela é conferencista, terapeuta, pesquisadora e também escritora. Ela é membro da Academia Brasileira de Hipnose Médica. Vai estar conosco aqui. A gente vai ter um papo bem bacana ao vivo no programa Opinião. Até amanhã, então. Se cuida. Fica bem. Fica com Deus também.